E aí, galera, tudo bem? Então, a missão agora é comentar uma redação da PUC. Os alunos têm pedido bastante, num formato similar ao da URGS, um contraponto entre experiências do passado que você valoriza e experiências que você não quer reproduzir. Contraponto clássico, positivo e negativo, em que nós sabemos o ideal é que nós tenhamos uma relação em que o positivo ele naturalmente vai gerar o negativo, em que famoso uma coisa leva a outra. Tô desligando aqui meu WhatsApp, que senão não vão parar de me chamar. E vamos lá então, agora para o compartilhamento dessa redação feita lá no meu grupo de prática de provas, redações super novas, frescas, diretas, vindo do forno. Tá aqui a redação da moça, aprender com o passado e moldar o presente. Tu vê que o pessoal é bom de repertório nesse prática de provas, olha só que maravilha. A escritora e antropóloga Lilia Schwartz, uma das mais presentes escritoras, antropólogas, historiadora do Brasil, e também casada com Schwartz, que é dono da Companhia das Letras, a maior editora do país, é uma baita referência para essa redação. Em seu discurso de pós-Academia Brasileira de Letras, defende que é preciso lembrar de não esquecer. Sobre esse viés, cabe a nós, sociedade atual, analisar os fatos passados e, a partir disso, delimitar o que deve atuar como exemplo a ser repetido e a ser evitado. Positivo e negativo, como nós recomendamos sempre nessa ordem no contraponto da URGS, né? O que é bom primeiro, o que é ruim depois, para ser solucionado mais proximamente da conclusão. Além de hábitos e valores, penso que os maiores ensinamentos advêm dos fatos históricos, pois são esses os grandes responsáveis pelo molde atual da nossa conjuntura, que se destaca a insistência de padrões políticos prejudiciais que contrasta com a resistência social. Tu vê que já sai um contraponto bem coladão, né? Padrões políticos prejudiciais, o negativo, e contraste com a resistência social. Bom, de início, deu um salienta o padrão histórico que, por mais que tenha demonstrado-se falho, aqui a gente tem um problema de colocação pronominal, né? Porque a ênclise não pode ser feita no particípio. Então ela teria que ter feito que se tenha demonstrado, trazendo lá para frente, tá? Nunca tem ênclise no particípio. Ainda é insistido e reclamado pela população, o antinacionalismo. Essa redação foi feita perto de 7 de setembro de 2025, onde houve aquelas demonstrações pró-Estados Unidos, com uma enorme bandeira americana sendo exibida na Avenida Paulista, e protestos lá contra a prisão do Bolsonaro, a atuação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos junto ao Trump e por diante. Então ela se inspirou bastante nisso. Tal característica enraizada no nosso país, e para notar tal herança, basta analisar o período da Quarta República Brasileira, que se estende do fim da Era Vargas até o golpe de 64, em que dos cinco presidentes eleitos, apenas os liberais do TJK puderam concluir os seus mandatos. Já os nacionalistas, ali seria ponto ou ponto e vírgula, uma frase completa, foram forçados a deixar os cargos. No entanto, mesmo finda a Guerra Fria na atualidade, segue a objeção a governos com pensamentos nacionalistas que definem a soberania nacional. Interessante ser essa situação, né? Porque é uma coisa que realmente se repete no Brasil, o entreguismo. A expansão de direitos e a limitação do capital estrangeiro, mesmo que a esperança liberalista tenha manchado o país com altas dívidas externas e com a abrupta desigualdade. Que conteúdo aí, moça? Parabéns, né? E é uma experiência que realmente é uma ameaça, né? E ela diz: essa insistência na falha condiz com o pensamento de Leo Barreto e que o Brasil não tem povo, tem público, ou não tem político, né? Afinal, a escancarada deficiência liberal não foi suficiente para movimentar a sociedade em mudança. Desse modo, destaca a persistência nesse ciclo político como algo que o corpo social não deve mais reproduzir, pois o passado já nos ensinou, deveria ter ensinado a consequência de ufanar a bandeira estrangeira em vez da brasileira. Top, olha, parabéns. As melhores palavras de oração que eu acho que eu já li esse ano, né? Muito top mesmo. Super bem posicionado, sem ser ideológico. Não dá para assistir a bandeira americana no dia da pátria brasileira, né? Vamos combinar. Em contraste à face da história que devemos encarar com admiração e reproduzi-los. Mas a perspectiva destaca a resistência anti-autoritária e o constante luta por justiça social, os mais notórios exemplos a serem replicados. Nesse viés questiono. O que seria dos negros sem a luta do Zumbi de Palmares? Eu vejo um baita contraponto aí. Porque daí é o entreguismo contra o supernacionalismo, porque esses caras estão super dentro da questão nacional direto, né?
das mulheres sem as sufragistas, da democracia sem a movimentação das diretas já. O fato é que não houve conquistas nacionais e que a resistência populacional não estivesse na linha de frente. Ali é o contrário do Leon. Agora é o povo chamando pelas suas próprias demandas brasileiras. E por essa razão o povo deve seguir reivindicando melhorias como no passado. Ademais, apesar da evidente evolução e da autoridade de movimentos retrógrados que dilaceraram esses passados, atacando minorias e até mesmo nossa frágil democracia, que ela podia ter insistido um pouquinho mais no positivo, né? Não precisa ter voltado para o negativo. Assim, para alcançar o progresso e segurança, cabe a nós, imaginário social, e inspirarmos a constância passada em resistir e lutar contra os retrocessos. Podia ter insistido mais num desses pontos, né? Explicado mais uma grande conquista que veio desses caras, né? Do povo. E ela veio para uma ponderação, mas por enquanto o contraponto está legal. Podia estar um pouquinho melhor. Reitero o papel decisivo que o passado tem no presente, pois nele residem as consequências das atitudes que um dia foram tomadas, e quando voltam a ser pauta do ciclo nacional, é possível ter uma visão esclarecida acerca delas. Até porque elas são repetidas, elas são processos, elas são contínuas, né? É essencial para evitar que os males sejam repetidos para estimular a mudança. Então, principalmente no cenário brasileiro, que vem sendo assobrado pelo passado autoritário, é preciso reagir no presente, assim como aconteceu no pretérito. Gostei bastante do texto aqui, texto que consegue ligar duas situações que parecem aleatórias muito bem, que é o entreguismo de um lado e a resiliência do povo do outro lado. Eu acho que são absolutamente, o entreguismo vem das classes dominantes, né? A resistência do povo das outras classes. Eu acho que ela mandou muito bem, esse é o contraponto ideal para o Urix, um assunto colado no outro. O D2 podia ter um pouquinho mais consistência no positivo, o positivo sempre é mais difícil, por isso que a gente alerta que é melhor começar com ele, e o D2 no negativo para resolver na conclusão. Gostou da redação? Na dúvida, me chama. Aí, valeu.